fé no pai que hoje a gente termina, né? Espero que você, assim, já tenha olhado as questões, tenha resolvido. Agora, nesse momento, esteja sendo meio que uma correção, né? Porque eu já fiz um bocado de questões do tipo, então já dá pra você ir aí acompanhando. A nossa 10ª questão fala assim: o gráfico abaixo representa uma função definida de -3 a 4, é o meu eixo X, nos reais, em reais. As raízes dessa função são. Então, eu quero saber quem são as raízes. Dessa vez, não quero saber quantas são. Então, já disse a vocês que as raízes eu sempre olho para o eixo X. Quantas vezes que meu gráfico toca no eixo X? É a quantidade de raízes. E quem são elas? É o local onde ela toca no eixo X. Então, ó, isso é raiz? Não. Essas bolinhas aqui, ó, tá só para te atrapalhar na vida, tá? As raízes é somente onde o gráfico toca no eixo X. Então, vamos lá. Tocou aqui, -2, é uma raiz. Vou chamar assim, R1, -2. Continuou, isso não é raiz. Tocou no eixo X de novo, ó. R2 é 1. Continuou, tocou no eixo X de novo. A terceira raiz é 3. Então, são 3 raízes, sendo uma negativa, 2 positivas. São também 3 raízes distintas, nenhuma raiz nula. Então, minhas raízes são -2, tá aqui, aqui, ó, A, D e E, opa, A e D somente, -2. Depois, 1, então só a letra D, e 3. Então, letra D é o nosso gabarito. A 11ª eu acabei não desenhando aqui, mas dá pra gente acompanhar tranquilamente. Diz assim, foi do Enem. O termo agronegócio, tá errado aí, tá terno. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização de produtos. Então a gente já vê que o Enem traz um negócio assim bem contextualizado, né? A cara do Enem. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. E aí a gente tem, né, um gráfico de linha aí representando essa participação percentual. E aí está dizendo que foi retirado do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda. Então, queda representa decrescimento. Então, esse gráfico foi usado em uma palestra, a qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Então, houve uma queda e houve uma recuperação, ou seja, houve um aumento. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos. Então, eu quero saber qual é o período que houve o decrescimento, o período de queda. Então, se a gente olhar para o nosso gráfico aqui, ó, da esquerda para a direita, sempre nesse sentido, meu gráfico cresceu um pouquinho, depois ele cresceu muito, depois ele começou a decrescer e depois ele recuperou, como a questão disse lá, voltou a crescer. Então, o período de queda foi daqui, ó, desse pontinho aqui, até aqui. Esse pontinho aí, se você olhar, vai ser 2003 e esse segundo pontinho aqui, 2006. Então, o período de queda foi de 2003 a 2006, a gente fica aí com a letra C, ok? Na próxima questão, a 12ª, era o seguinte: observa abaixo o gráfico de uma função definida no intervalo de -1 até 4. Então, é essa função aqui. Quais são os zeros dessa função? Então, falou em zeros, falou em raízes, é a mesma coisa. Quero saber quais são os zeros, então eu vou olhar onde que meu gráfico tocou aí no eixo X, sempre em relação ao eixo X. Então, ó, o gráfico tocou aqui, e isso aqui é o meu zero. Então, minha primeira raiz é 0. Continuando o gráfico, ó, tocou aqui. Minha segunda raiz é o 3. Então, minhas raízes são 0 e 3. E aí, a gente fica com a letra D. Ok? A gente termina esse encontro no próximo vídeo, porque eu vou parar ali para desenhar.